Fala aí, pessoal, tudo bem? Parafraseando Juca Kfood, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hashtag sextou com S de sauditão, né, Thiago Robson? Nosso Sim, menino com Ney S de hoje errou mais um Salitão. pênalti. Tá Tá acontecendo com você, manjado, Ney, hein? tá manjado, tá manjado. Tem que mudar a batida. Tem que Tem que mudar a mudar, batida. né? Até o Pelé mudou, porque ele não pode mudar. Como diz o outro, caiu a casinha, né? Caiu a casinha. Ó, o segundo seguido, velho. Segundo Pelo Al seguido. Hilal, né? E ele errou, tinha errado um com o Brasil também, né? Foi, Seleção foi. brasileira também. É Sim. isso aí, pessoal. Olha só, sextou, né? Que para nós e sextou para nós significa tá falando aí sobre a semana aí, né? De rodadas das competições sul-americanas, né? Nós Sim, tivemos uma das semifinais. Nós vamos estar falando sobre os jogos, obviamente, envolvendo os times brasileiros, né? A gente claro. teve. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo jogo da terça aí. Aliás, só um recadinho antes de começar tudo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, discute, comenta. Tá legal, pessoal? Sim, Para ajudar sim, a gente a sim. crescer o canal aí. Tá certo? Então vamos começar pelo começo, né, Thiago Robes? Isso. Terça-feira nós tivemos Corinthians e Fortaleza, 1-1, né? Jogo aí bem o que era de se esperar, né, cara? Era o que era de se esperar, né? E o Fortaleza, né, inverteu os papéis, né? Hoje em dia o Fortaleza é um dos grandes agora, né, do nosso futebol, né, cara? Eu já imaginei que o Fortaleza ia endurecer pro Corinthians, mesmo jogando na arena. Aham, E esse jogo, querendo ou não, foi o último jogo do Fechou, né? Acabou sendo mandado embora é verdade. em detrimento do professor Mano Menezes. É. É isso aí, falando do jogo, o jogo foi bem igual, assim, era o que era de se esperar. Eu acho que para mim é o confronto mais equilibrado aí desses três jogos que nós vamos falar. Para mim era o confronto realmente mais equilibrado de todos, né? Corinthians por estar jogando em casa, pode ter saído aí com gosto meio amargo do empate e tudo, mas por ter saído atrás do placar, né? Ter tido que correr atrás aí do empate, acaba que não fica tão amargo assim, né, Thiago Alves? E Não, pelo que o Fortaleza jogou também, né? sim, mostra uma superação do time do Corinthians, né? E isso a gente vê também a força da torcida do Corinthians, né? Que faz a diferença, não tem jeito. O time é um pouco limitado, os jogadores um pouco mais velhos e tal. O Yuri Alberto não vem fazendo uma fase, não vem passando uma fase boa, mas foi ele que fez o gol do Foi Corinthians, ele não que fez, foi? fez A um pé- gol, um golaço de Um passagem. golaço, diga-se de passagem. Exatamente, ó, estão pensando igual. Mas o Fortaleza, cara, querendo ou não, mesmo por Corinthians ter buscado resultado, não foi dos males o menor, mas ainda eu acho que o Fortaleza tem 60% de chance de passar, né? Jogando no Castelão, diante da sua torcida, vendo um retrospecto bom, o time tá encaixado, Uhum. Marinho jogando bem, Pikachu, então, Vojvoda nem se fala, né? Que técnico, né? Que homem. E o que a galera bate muito na tecla aí, né, Thiago Alves, é a diferença entre os dois times, principalmente, é que o Fortaleza é um time, né? É um É um time. time muito bem treinado, todo mundo sabe muito bem o que fazer. Apesar de que eu achei que as críticas durante o jogo, principalmente, em relação ao Corinthians, principalmente do Zé Elias, por exemplo, eu achei assim um pouco exagerada, sabe? Ah, porque tá todo mundo perdido, ninguém sabe o que fazer. Não, não concordo. O Corinthians entrou, a saída era com o Maicon, a bola passava por ele sim. Aí ele falou assim que lá no meio ninguém sabia muito bem onde se posicionar e tudo, que uma hora não estava do lado, outra hora estava do outro. Mas assim, essa parte eu não concordo. Acho que o Corinthians entrou sim com a estratégia, errada ou não, né? A estratégia do Pô fechou, né? E assim, eu acho que dentro das suas limitações, igual você falou, acho que o Corinthians até fez um bom jogo. Só que acabou que não adiantou, né? O fechou, acabou que caiu no dia seguinte, né? Sim. A gente estava até comentando antes, que negócio ele fala, né? A gente liga a câmera e já começa a falar, né? Fala, vamos gravar logo, porque Vamos gravar logo, senão vai ficar sem assunto. é, Acaba o assunto, conversa é, em backup, né? Mas eu mas, acho que o Corinthians, Júnior, é, desculpa te cortar, eu acho que eles estavam planejando, como o Tite falou que ia ficar um ano parado, um ano sabático, né? Como foi da outra vez, eles acharam que talvez. Acho que até eles queriam ficar com o Luxemburgo até o final do ano, mas como o Flamengo mandou o São Paulo embora, demonstrou interesse no Tite,
Eu acho que o Corinthians não esperava isso e aí teve que agir o mais rápido para poder tirar o Luxemburgo e tentar o Tite. E caso não desse certo, o plano B seria o Mano Menezes, que foi o que aconteceu, né? Se eu fosse corintiano, preferia o Tite, né? Mas já que tá o Mano aí, sorte da gente, né? Eu acho que todos os corintianos queriam o Tite, né? Uai, Preferiam, você viu né? que você viu que o Teto vazou um áudio do presidente do Corinthians falando que não ia contratar o Mano Menezes, cara? Você ficou sabendo Não, desse? vi não. Não, vazou um áudio. Depois você procura saber. Eu só vi a notícia, mas eu não cheguei a ver o vídeo. O Neto, nos Donos da Bola, vazou o áudio dele com o presidente falou que não ia contratar o Mano. E eu Ué, não sei por que também essa birra com o Mano Menezes, né, cara? Técnico de cara, seleção, não, até com rodado, experiente, eu entendeu? queria O falar Corinthians precisa agora. de, o Corinthians precisa de técnico cascudo. Era o Luxemburgo, é o Mano Menezes. Uhum, Querendo ou não, o Luxemburgo, dentro das suas limitações hoje em dia, né, que ele é um técnico à moda antiga, até que não fez um mau papel, cara. Ele uhum. fez o que deu para fazer. Mas, infelizmente, o futebol brasileiro é muito exigente hoje, né? Foi muito resultadista. E, querendo ou não, o peso do Corinthians, né? Ele pode estar com as dívidas que for, mas eles querem título. Eles não querem dar dois passos para trás e reconstruir o time do Uhum. zero, né? Eles preferem mandar o cara embora, não fazer um projeto a longo prazo, entendeu? Porque o Luxemburgo já mostrou no Palmeiras que dá para trabalhar com jogador da base, entendeu? Você lembra quando ele foi pro Palmeiras? Subiu o Gabriel Uhum. Menino, Patrick de Paula, se eu não me engano, o Veron, Gabriel Veron. Tinha outro, Danilo. Acho que o Danilo subiu com o Luxemburgo também. E às vezes podia fazer um planejamento mais um ano para o Luxemburgo, vai saber. Pelo Uhum. menos para fazer uma limpa no time, subir os jogadores da base, mas enfim, né? A cabeça dos dirigentes vai entender, né? Eu Eles acho que... que eu acho que não tinha projeto para o Luxemburgo. Não, Não não, tinha. projeto não tinha, Não tinha não. projeto Eu tô para falando ele. do meu projeto. Ah, O sim. meu projeto, tá certo? O Assim, meu. eu não faria um projeto para o Luxemburgo hoje em dia. Eu prefiro fazer. Eu acho que o Luxemburgo chegou para ser um tampão ali mesmo, né? Quando ele estava sem técnico ali e tudo, fez aquela. Teve aquele problema lá com o Cuca e tal. Não perca seu raciocínio, não perca seu raciocínio. O Luxemburgo foi pro Corinthians porque eles não conseguiram contratar o Dorival também. Que aí eles, Sim, sim. né? Você O próprio lembra que lá Dorival falou atrás era o isso. Dorival que eles queriam, só que o Sim. Dorival já tinha fechado com o São Paulo 10, 15 minutos antes. 15 O minutos, presidente, o presidente ligou e falou: Não, cara, 15 minutos atrás, os caras Uhum. já veio aqui, já fechou o contrato. Então, E assim, aí, não tinha projeto para o Luxemburgo, ele chegou para ser um tampão mesmo. Até se fosse o Dorival, eu acredito que teria um projeto para ele, mas assim, não tinha projeto, era para ele terminar o ano. Eu acho que deveria ter terminado o ano, tá? Devia ter com segurado ele até no certeza. final do ano ali. Ele ia conseguir levar o time do Corinthians, por mais assim que a gente via realmente que o Corinthians não tinha um estilo de jogo ali e tudo. Não, nenhum, nenhum. O As estilo do jogo do coletivas. Corinthians é jogar lá atrás, nos mata-mata, né? Uhum. Jogar lá atrás e seja o que Deus quiser no segundo jogo. Foi assim As até hoje. coletivas do Luxemburgo, péssimas coletivas do Luxemburgo. Sim. Sinceramente, eu sou muito fã do Luxemburgo, sempre fui, nós sempre Nossa, fomos, né? Muito fã do Luxemburgo. sim, claro. Mas ele tá assim, ele parece que ele tá ficando até meio senil, sei lá. Ele não. As coletivas dele, assim, péssimas coletivas. A gente via realmente o Corinthians não teve. Por mais que tenha ficado aí algumas partidas sem perder e tudo mais, mas assim, a gente via que ele não conseguia mesmo Colocar um padrão de jogo no colocar um time, padrão né? de jogo. Apesar de que, né, eu ia falar isso lá atrás, é que eles queriam também que o Luxemburgo fizesse milagre com aquele elenco do Corinthians, né, velho? Ó. Porque é doído, viu? É doído. Tem o Juliano que Ah, só toca para trás, Fábio Santos com 250 mil anos, ô o Júnior, Roberto assim, não faz cara, gol. eu não acho o time do Corinthians ruim, né? Eu acho o time do Corinthians envelhecido, né? Assim, Você a acha o espinha Corinthians tão... dorsal. Eu não A acho tão espinha envelhecido dorsal. assim, cara. Eu Não, acho. O time do assim, Fluminense, por exemplo, é envelhecido e o time do Fluminense joga, velho. cara, mas é um time envelhecido, mas assim, o que que eu posso te falar? O que que tá pesando, eu acho? É a parte física desse time que não tá legal, cara. Porque, ó, pra você ver, Paulinho não joga. Uhum. Igual você falou, Juliano Não, só o joga Paulinho tá tocando pra machucado, trás. só volta ano que vem. Então, mas mesmo assim, cara,
Eu não sei também a lesão do Paulinho, eu só tô falando assim, que você vê que os jogadores não têm pique para poder jogar mais de um jogo seguido, entendeu? Você vê Juliano, só, igual você falou, só tá para trás. Aí, contando só com o Renato Augusto, lampejos do Renato Augusto, o Yuri Alberto fez o gol contra o Fazer, beleza, mas era um cara que veio para ser o centroavante, assim, Para ser o o cara, goleador, né? né? Pra ser o goleador, cara. E o cara não tem uma média de menos de um gol por jogo, cara. Uhum. Menos de um gol por jogo. Não dá, velho. Então, assim, é complicado, cara. E eu não vejo time ruim. Você vê, eu queria um Yuri Alberto no meu time, apesar da fase, que eu achei ele um bom atacante. Mas, assim, as coisas não estão se encaixando. Aí, será que o Yuri Alberto não faz gol porque por não ter um padrão de jogo? Talvez, Então, né? Igual, pois é. entendeu? A bola não chega. Uhum. Apesar que eu já vi alguns jogos do Corinthians que ele perdia gol assim na cara também, né? Não, Pelo ele tá amor de muito Deus. mal. Ele tá muito Tá mal. muito mal. E igual você falou, fica dependendo só do Renato Augusto. Renato Augusto, assim, já não é um Zidane, né? Não, não. Vamos falar a verdade, né? Já não é um Zidane da vida. Aí fica esperando que só ele joga sempre, cara, não tem jeito. O cara não dá conta de carregar o time nas costas, não Não, tem dá jeito. não. Aí fica Dá dependendo não. só do Cássio ficar pegando pênalti e tudo, enfim, né? Então, assim, então não deu, realmente não foi uma boa passagem do Luxemburgo pelo Corinthians. E agora chega um técnico que, para mim, que ao meu ver, eu gosto muito do Mano, sempre gostei muito do Mano Menezes, e que vai, né, agora sim vai ter um projeto para ele. A gente acredita que ele vai consertar, dar uma consertada no time do Corinthians aí, para pelo menos chegar no final do ano sem susto, né? E o ano que vem, vida nova, né, cara? E é 2 anos de contrato, né? 2 anos de contrato. 2 anos, até o final de. Então significa que tem um projeto, É verdade. né? Vamos ver, né? As cenas dos próximos capítulos aí, né? E o Luxemburgo já foi ventilado no Santos, viu? Tava vendo hoje. Ah, mas eu acho que ele não vai querer, não. Não vai, Ah, não. será? Não. Eu acho que não. O cara, sabe assim, quando dá, chega. Tipo isso, 70 e tantos anos. Apesar que o Filipão, como queimou minha língua, que eu achava que ele não ia treinar mais nada, veio a proposta do Atlético, tá aí, né? Esses caras é muito fominha, né, velho? É É, muito fominha. é isso aí. Pô, Entendeu? fechou, já tem o legado dele, né? Já tá Sim, na sim. história aí e tudo, mas Já. infelizmente a vida passa, né? As coisas passam. Vamos aí, vamos ver como é que vai ser esse Corinthians agora com o Mano Menezes. E bom resultado do Fortaleza, né? Que agora vai decidir em casa. Sim. Igual você falou, né? 60-40 do Fortaleza, eu também acredito que sim, tá? Também colocaria isso por ter o segundo jogo em casa, né? Mas se for pros pênaltis, ai, hein? Aí tem Ah, não. Aí se for pros pênaltis, meu amigo, aí é Corinthians na veia, irmão. Aí é Corinthians, não tem jeito, não. O Cássio Queixada pega tudo, velho. O cara tem uma envergadura de não sei quantos metros. E aí da queixada, aí É, acabou. Você é louco, não. O Cássio é fora de base. Eu acho que o Cássio merecia ainda jogar uma Copa do Mundo para fazer igual aquele goleiro da Holanda, que só entrou para pegar pênalti. sim. A gente Pelo até menos falou isso. isso uns vídeos atrás aí, né? Você até Pô, falou que se ele tivesse na Copa de 2022 agora, né? Podia ter. Ah, com certeza. Com certeza. O nosso Enfim, cru. Enfim. nosso cru. É isso aí, pessoal. Então, nós falamos agora da Sul-Americana, agora a gente já vai para Libertadores, né? Vamos lá para briga de gente grande, né, Thiago Lopes? Nossa, que festa no Maracanã, Nós hein, tivemos cara? na quarta-feira aí Fluminense 2, Internacional 2. Na minha opinião, melhor jogo entre times brasileiros do ano, tá? Sim, foi um Todo mundo jogaço. esperava que fosse um ótimo jogo, que fosse um duelo tático muito interessante entre os dois técnicos, fosse jogo para muitos gols e tal, e acabou que entregou tudo isso, né, Thiago Lopes? Entregou tudo isso. E foi muitos gols mesmo. Teve, se não me engano, 2 gols anulados ainda do Inter. Sim, teve mesmo. 2 gols. Eu, assim, foi um baita do jogo, se não me engano, quem foi os gols, até anotei aqui, Cano, Hugo Malho, Alan Patrick virou e depois o Cano E o Cano fez de o gol novo. do Aí. empate, que Uhum. é uma lenda, né? O É Cano uma lenda. é uma lenda viva, cara. Esse cara, eu vou te Como é que falar, esse cara foi quando convocado, Thiago Lopes? Pra não tem condição, seleção, né? velho. Vai Lautaro Martinez, mas não vai o Cano. Não Pois tem é. base um trem desse. Não, e assim, cara, que lindo foi ver o Maracanã, cara, muito bonito, a É torcida, bonito estádio mesmo. lotado, o ambiente. E você vê, cara, que jogo de. Você vê assim, você vê que é um jogo
por mais que seja dois times brasileiros, você vê que é um jogo de um torneio internacional, né, cara? Uhum. Você vê tudo, cara, até o jeito da torcida, o jeito dos times entrar em campo, os fogos de artifício. Foi um baita jogo. Eu acho que o Inter perdeu uma grande chance de ir com uma vantagem enorme Perdeu. para ir para o Rio Grande do Sul, entendeu? Porque eu acho que o Fluminense perdeu um jogador ainda no primeiro tempo. Uhum. Tá vendo os melhores momentos? Esse jogo eu não vi, mas eu vi os melhores momentos. Não, eu vi o jogo. O Samuel Xavier foi expulso no final do primeiro tempo. Ou Nossa, infantilidade, né? Infantilidade. Eu fiquei foi, imaginando já de tinha ver no cartão. vestiário falando que. Nossa! Rapaz, céu, eu não quero nem pensar a garrafa que o Diniz colocou naquele homem. Não, não tem lógica não, cara, mas o jogo em si mesmo com o Fluminense com um a menos, o Fluminense criou chance, o Inter teve 2 gols anulados, dava para ter, não, e o Ener Valencia joga muito aquele cara, filho, Uhum. joga demais. Que achado do Internacional, filho. E achado, Perdendo gol, verdade. perdendo gol também atrás do outro. Então, assim, cara, o Fluminense jogou bem o segundo tempo mesmo com a mesma, mas assim, o Inter teve totais condições de sair de lá, pelo menos com um 4-2. Com Uhum. um 4-2. Mas, enfim, queriam os deuses do futebol que esse jogo ficasse 2-2 para ser uma puta de uma semifinal ainda do segundo jogo. Não, o jogo foi muito bom. Eu fiz questão de ver. Aliás, eu vi todos esses três, né? Porque eu tava até comentando com o Thiago Alves aqui em off, tô tomando uns remédios aí por causa de um problema que eu tô no meu braço aqui. Mas eu fiz questão de me manter acordado para ver esses jogos. E principalmente o do Fluminense Inter, que prometia demais, né? Cara, Nossa. assim, entregou tudo que a gente tava esperando. Eu tava vendo os programas antes, todo mundo mais expectativa e tal. E assim, foi um jogo muito aberto, né? O próprio, assim, jogos do Fluminense, né, são muito abertos, que o Fluminense, querendo ou não, ele chama muito o outro time também, né? O seu campo de defesa ali, tudo, na hora de sair, né? Espaça bastante, o campo fica bastante espaçado e tal. Então, assim, foi muito bom, o jogo foi maravilhoso. Só que Foi. realmente, mesmo empatando fora de casa, fica um gosto meio amargo pro Inter. Muito Porque amargo. poderia sim ter matado. Se aquele gol do mercado, por exemplo, não tivesse sido anulado, e foi muito bem anulado, né? Obviamente, a bola pegou na mão. Mas se não tivesse pegado na mão ali, não sei não, viu? Ali ia dar uma desandada no Nossa senhora, ia mingau do azedar o Fluminense, caldo. viu? Ia azedar o caldo do Diniz, filho. Você não tá Cara, ia, entendendo, viu? não. Não, e Ia. você vê que o homem tá tendo estrela, né, Junão? Porque antes o Diniz era tão azarado, cara. Tão azarado, mas de uns 2 anos pra cá o homem tá tendo estrela demais. Verdade. Tá tendo muita estrela, o homem. E nesse próprio jogo agora, né? Porque quando o Samuel Não, Xavier foi expulso, eu falei, cara, jogar um tempo inteiro com jogador a menos, mano. Mas isso, aguentou. aí é que você vê a força do dinizismo e ninguém percebe isso, cara. O Diniz com certeza ajeitou aquele time no vestiário. Primeiro comeu o toco do cara lá, né? Deu uns 5 minutos de comida de rabo nele. Aí Verdade. depois ficou 10 minutos ajeitando o time no quadro lá. Ó, aqui, ó, vamos fazer assim. Mas você vê que, igual a gente fala, né, cara, não adianta. Jogos decisivos são jogos muito bons de assistir, cara. É outra mística, né? É outra, como é que eu falo? É outra adrenalina. Aham. Você assistir um jogo decisivo, um jogo de semifinal. Você pode, às vezes, igual, se eu não me engano, a outra semifinal da Sul-Americana, que a gente nem comentou aqui, é América e LDU, não é? Que o LDU LDU. ganhou. Deu 3 a Que a 0. LDU ganhou. Mas mesmo assim, com certeza deve ter sido um jogo gostoso de assistir. Eu não Não, com assisti, mas certeza. por ser um jogo de decisão, cara. Por ser um Uhum. jogo de decisão. Então, mata-mata é vida. E o É. resto é conversa. Eu também gosto. A gente falou sobre isso, né? Do Falou semana domingo, passada. né? É gostoso Foi. demais, né, cara? É, Nossa. é muito bom. Enfim, então agora o segundo jogo, né? Vai ser lá no Beira-Rio, segundo jogo internacional decide em casa. Quarta-feira. Ao contrário do que a gente falou sobre o Corinthians e Fortaleza, para mim esse jogo ainda continua 50-50. Eu, sinceramente, não consigo. Ainda mais que terminou empatado esse primeiro jogo agora. Por mais que o Inter decida em casa e tudo, eu não consigo. Sinceramente, eu vou ficar em cima do muro. Não, é 50-50, não tem jeito não.
Os dois times estão bem preparados para esse jogo. Tão bem estudados também, entendeu? Você vê que os jogadores mais diferenciados que tá decidindo. Ó, o Ken deu uma arrancada no primeiro tempo. Poderia ter saído um gol ali também. Nossa, naquele lá o Rocher pegou na ponta do dedo ali, velho. Rapaz do céu. Não, o Fábio também catou uma bola Fábio logo também em seguida. pegou uma bola boa, assim. Nossa, e ó, pra você ver, o Fábio já tá com 58 anos também. Aí, catando demais, cara. Agora, esse Rocher, eu nunca tinha ouvido falar dele, cara. Um goleiro bom também. O Inter. Uruguaio. Rocher. Isso. Rocher. Não, Rocher. Ele deve ser novo ainda, né, cara? Não é um goleiro pronto, né? Não é novo, é um goleiro uruguaio, inclusive, mas já tá até sendo convocado já para a seleção. Tudo. Bom, o cara é bom pra caramba. O cara é muito bom mesmo. Não, o Internacional e o Grêmio, eles têm uma vantagem de estar ali perto da Argentina e do Uruguai, né? Para poder sempre estar contratando esses bons jogadores que tem tanto na Argentina quanto no Uruguai, né? Você vê, apesar que, vou me contradizer aqui, o Éder Valencia tá lá no Oiapoque, né? Tá lá no Oiapoque, mas... mas, assim, tem mais facilidade pela localização também, né, cara? O Suárez vai pro Grêmio porque tá do lado ali, cara. É verdade. Tá do lado. Sim. Do mais lado, perto da família e tudo, né? Mais perto da família e tal. E é isso aí, cara. Quarta-feira que vem o próximo jogo no Beira-Rio, 50-50. E assim, realmente, eu não consigo. E quem passar, cara, tá merecido ali, tá bem servido a final. Qualquer um dos quatro que passar, né? Qualquer um dos quatro que passar, tá bem servido. Pra mim, qualquer um dos dois que passar pra jogar contra o Palmeiras no final vai tá bem servido. Ai. Você gosta, né, Thiagão? Ai. Vamos falar do Palmeiras agora, Vamos falar Palmeirinho? agora, né, do jogo de ontem, tá mais fresco aí na memória, né? Boca Juniors 0, Palmeiras 0, pra minha surpresa, tá? Porque, sinceramente, eu achei ontem que o Boca jogou muito mais do que eu esperava que eles fossem jogar, né? Teve muito mais barco, Pode falar. Aquele menino Barco é bom demais de bola, cara. É muito bom mesmo. O Ruizinho. Daqui a pouco tá por aqui, viu? Pior. Se o Palmeiras não contratar ele pro lugar do Dudu, porque eles estão querendo o Bruno Henrique. Olha lá, ó, mais barato que o Bruno Henrique. E bem mais novo, né? E bem mais novo. Filho do Bruno Henrique, né? Então, pra você ver, cara. Não, o Boca me surpreendeu em partes, né? Assim, eu acho que ainda assim, mesmo jogando em casa e ainda tendo jogado melhor, eu vi a postura do Boca assim, ainda respeitando o Palmeiras, cara. Por mais que o Boca ainda jogou melhor. Em que sentido que eu te falo? Não sei se você assistiu o jogo todo, mas na saída de bola do Palmeiras, o Boca não pressionava a saída de bola do Palmeiras. Você reparou isso? É mais o estilo de jogo do Boca, cara. Será, cara? Eu pensei. Eu falei assim, gente, esse Boca tá acessível. Eles estão respeitando o Palmeiras. Tipo assim, o Everton saía ali com os dois zagueiros de boa, os caras recuavam. Raramente. No segundo tempo, que aí aconteceu mais, eles pressionavam um pouquinho a saída de bola, mas dificilmente eles pressionavam a saída de bola. Pode ser isso mesmo, você falou, o estilo de jogo do Boca, mas o Boca mereceu ter ganhado, não ganhou, o Palmeiras cozinhou bem. E o Palmeiras, cara, tá muito deficiente sem o Dudu, cara. Não tem um ponta. Nossa, jogando muito pelo meio, sabe? E dando muita ligação direta, a bola não passa pelo Veiga. Gabriel Menino, que eu sou fã dele, mas, nossa, tem hora que ele tá em Nárnia, querendo driblar onde não precisa. É verdade. Perdendo bola, errando passe. Se não fosse o cartão que o Zé Rafael... Porque aí aquele cartão que o Zé Rafael tomou, castrou o Zé Rafael também, né? Porque ele foi o sorteado ali. Todo mundo fez falta, o rodízio. Aí quando chegou no Zé Rafael, ele ele tomou o amarelo. Aí eu acho que ali castrou também um pouco o Zé Rafael. E se não fosse o cartão do Zé Rafael, fosse o menino, com certeza eu acho que às vezes o Abel até tinha tirado ele no segundo tempo. Eu acho que o Abel até demorou a mexer, viu, Júnior? Demorou demais, cara. Eu não sei estratégia, eu não sou treinador, né? Eu falei, gente, o Abel deve ter um plano, que não tem lógica. Não tem lógica demorar para mexer. Foi de mexer lá para os 70 e tantos do segundo tempo. E eu acho que ele errou também na escalação. Errou na escalação e, para mim, errou na substituição também, cara. Porque, veja bem, ele pegou mesmo que... Ele tirou um pelo outro e manteve a formação.
Manteve a formação ali. Ele tentou um 3 zagueiro, assim. Eu achei que na primeira substituição, se eu não me engano, o Mike estava caído ali na beira do campo. Eu achei até que o Mike ia sair. Eu falei, ó, se o Mike sair, aí não vai ter mais 3 zagueiros, vai pôr o Marcos Rocha ali de lateral. E pensei, né, vai pôr os pontos e o Rony de centroavante, mas não. Manteve a mesma coisa. E eu acho que ele vai ter que mudar muito a postura do time, a formação tática no segundo jogo, se ele quiser alguma coisa, viu? De relevância. E dá para ganhar do Boca, viu? Boca não tá esse bicho papão todo, não. Só o Cavani. Só o Cavani. Pra mim, assim, surpreendentemente, o Boca ontem jogou bola, cara. Jogou bola. Jogou bola, agrediu o Palmeiras. Poderia ter saído com um resultado melhor. Ficou um gostinho amargo. Igual não, o Inter. ficou. Pro Boca ficou. Certeza que ficou. Por mais assim que nas prévias ali, o povo tava, os comentaristas ali, os repórteres perguntando pros torcedores, você assina o empate? Porque o Boca assina o empate. Assina o empate, caramba, meu amigo. O Boca queria ganhar, velho. Queria ganhar porque ele sabe. E ainda mais com o decorrer do jogo, que viu que também o Palmeiras estava acessível, apesar da dupla de zaga ter jogado muito bem ontem, o Murilo e o Gustavo Gomes foi muito bem, mas os laterais não foram, o Piquerez não foi bem ontem, o Marcos Rocha errou pra caramba, eu achei que o 3-5-2 não funcionou, e eu acho que o Abel teria que ter visto isso ontem, que inclusive o Zinho até comentou, se não me engano, perguntaram pro Zinho lá qual a substituição que ele faria. Ele falou assim, não, eu acho que além da substituição, tinha que mexer no posicionamento. No posicionamento. Só isso. Abre o Arthur, abre o Mike, deixa o Rony de centroavante, cara. Só o Rony ali pra ser um finalizador é onde ele rende melhor, mano. Deixar o Rony com muito tempo com bola não dá certo. Não, ou então, se você também quiser deixar o Rony aberto e pôr o Hendrick, cara, ontem, eu acho um absurdo. Poderia também. Sabe, assim, e você vê que o Hendrick entrou, finalzinho, deu um toque na bola, mas só esse toque da bola que ele deu já foi diferente, velho. Ele deu um tapa de calcanhar assim pro cara, já deu uma clareada. Falei, nossa, imagina esse menino jogando 10 minutinhos ali, já tava ótimo, cara. Já tava ótimo. Então, assim, cara, ele vai ter que dar um jeito, na minha opinião, né? Eu não sou o Abel e tal, mas ele vai ter que dar um jeito de montar um time no 4-2-1-3. 4-2-1-3. Tem que ter ponta. Ou é 4-2-3-1 que fala, né? Porque os pontas dele tanto vai quanto volta, né? Então são alas, no caso, não são nem pontos, são alas. Alas meio direita e meio esquerda. Então, ele vai ter que dar um jeito, cara, mudar a formação do time, porque esse time, dessa formação 3-5-2, não dá certo. Não dá certo mesmo. Até começou bem, o primeiro tempo ali foi lá e cá, entendeu? Assim, mas assim, que eu falo assim, começou bem ali até os 38 ali do primeiro tempo, tava bem o jogo, tava bom. Tava igual, né? Tava igual. Aí o Boca pensou, não, mas aqui dá pra brincar. Dá pra brincar. Apesar que as chances mais claras, para mim, foram do Boca. Mas, assim, o Palmeiras criou ainda uma parte do primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Palmeiras sumiu, cara. Sumiu. Teve um contra-ataque, cara, com o Veiga. Meu pai. Que ele chutou, né? Ele chutou pra fora lá. Também, mas teve um outro que ele conseguiu driblar o cara. Aí, no segundo, ele meio que se trombou com a bola, que era pra ele abrir pro cara da direita. Aí nossa, o cara fez o desarme, né? Isso, fez o desarme. Teve ainda no segundo tempo, querendo ou não, e olha que a gente ainda falou do Boca, mas teve um lance também que o Mike foi lançado na direita, e quando chutou o Barco, chegou lá e cortou também, foi um lance importante do Palmeiras, mas assim, ali foi assim, o Boca mereceu mais a vitória e o empate com gosto amargo, porque vai jogar no Allianz. O Palmeiras, querendo ou não, não é um time bobo, é um time armado, a defesa sólida. Então, é só o Abel enxergar, falar, não, o que eu errei? O que eu errei? Pega esse jogo e vê ele umas 4 vezes. O que eu fiz de errado? E ver o Zinho falando, né? Ele vai ter que mudar, né, cara? Porque assim, o Boca ele vai estacionar um ônibus ali atrás, né? Porque, assim, né, segundo as línguas aí, que é coisa que eu também nem acredito, velho,
que quer levar para os pênaltis, que o Romero é pegador de pênaltis. Isso que eu ia falar agora. Ela pegou uns pênaltis agora, mano. Agora que Foi. tá pegar uns pênaltis aí, né? Não é nada disso, velho. Não, nada disso, cara. Mas, Nada disso. mas eu acho que o Boca ele sabe que é inferior ao Palmeiras, jogando lá na casa do Palmeiras, gramado sintético. Então, assim, eu acho que realmente vai estacionar um ônibus ali atrás e o Abel vai ter que abrir esse time, velho, porque senão... Não, e sabe o que eu reparei também, cara? Eu fiquei pensando assim, gente, o Abel tem time no banco, tem jogador no banco que dá para mudar esse jogo. Eu já não via isso muito no Boca. Eu já não vi isso muito no Boca. É tipo assim, então assim, o Palmeiras tem um elenco, por mais que a meninada, entrou um menino lá de 17 anos, tudo, mas eu vejo potencial Mas desses é uma caras. meninada boa, cara. Uma meninada boa, exatamente, uma meninada boa. Então, assim, eu acho que ele não tem que ter medo, não, cara. Igual ele não teve medo contra o River em 2020, 2020 ou 21? 20, né? 2020, lá na época que voltou da Perdeu de pandemia. 3-0 lá o primeiro jogo, né? Ganhou de 3-0 o primeiro Ganhou de jogo. 3-0, né? Sim. Ganhou de 3-0 e perdeu o segundo. Mas ele foi com os 3 meninos da base ali no meio de campo. Os caras deitou. O cara deitou, cara. Então, assim, aproveita o fator campo, põe os meninos pra jogar, põe o Endrick pra jogar. Ó, o Flaco Lopes no banco, cara. Não dá não. Já que não tem o Dudu, cara, põe o Rony na ponta mesmo. Não adianta, por mais que ele rende bem de ser travante, já acostumou. Mas tem que improvisar, cara. Agora é coração, não tem jeito não. Não tem jeito. E quinta-feira tamo aí, né? Vamos ver. Eu, pra Quinta-feira mim, que vem. 70-30 pro Palmeiras nesse confronto. Diferentemente dos outros, a olhada dele. Não, 50-50, cara. Não tem jeito. 70-30, Thiago Grossa. Aqui é time do. O time do Boca. É igual eu tô falando, ontem eles souberam competir, tem fator campo, né? E tudo, torcida ali e tal. Souberam competir. O Palmeiras ontem não foi bem. Mas assim, eu acho que em São Paulo, velho, o time do Boca. Cara, eles têm umas jogadas até meio inocentes, assim, sabe? Sei lá. Eu não consigo entender, velho, de verdade. A única mente lúcida ali, aliás, as duas mentes lúcidas ali, é o Barco que você citou, que é o que mais tenta ali fazer as coisas e tudo, e o Cavani, velho. Sim, sim. Cara, mas assim, voltando só ao assunto que eu falo para você também, que por isso que você tá falando que eu acho que o Boca ainda respeitou muito o Palmeiras. O Zinho tava falando lá que os laterais, tanto o Fabra e o Advíncula, eles são laterais ofensivos. E eles só estavam indo na boa, eles não estavam indo toda hora. Nossa, e aquele Fabra, eu vou te contar, viu? Grosso! O Advíncula eu gosto dele, não, cara. Aquele cara tem muito tempo que ele tá no Boca. Eu curto ele pra caramba, filho. Veloz, cara. O Piquerez custou, filho, dá conta daquele homem. Custou, lateral filho. Artilheiro de Víncula, velho. Sim, e muito bom, cara. É muito veloz, cara, sabe? Tem chegada na linha de fundo. Então, assim, eu acho, igual nós está falando. Se o Palmeiras mudar a postura, mudar a formação e marcar o Advíncula ali, né? Fechar ali o lado direito Boca, reforçar o lado esquerdo, dá para ir 60-40, né? Para não falar também que. Né, 70-30 é muito, Thiago? É muito, cara. É muito. Tem jeito não. Vamos ver, né? Mas, vamos lá, né? Esperar para ver. Agora aqui, só rapidinho, nego, uma menção honrosa aqui. Você acha que o Adenor Bach vai fechar com o Flamengo? Para mim, já tá fechado, cara. Você acha que já tá fechado? Para mim, já tá fechado. Thiago, nada explica. Para mim, nada explica. Corinthians mandado o Luxemburgo embora para anunciar o Tite, para atravessar o Flamengo e não ter fechado com o Tite, cara. A única coisa que explica o Tite não ter fechado com o Corinthians já tá fechado com o Flamengo, velho. É a única coisa que explica para mim. Ou, se caso ele não fechar com o Flamengo, é porque o Tite não quer mais trabalhar aqui no Brasil. Só se for por isso. Né? Mas já teve um jantar aí com o Brás com o Landim, né, e tudo. Então, cara, onde tem fumaça, tem fogo, né? E você acha que o Tite tem know-how? Know-how tem, mas eu falo assim, ele tem peso para domar esse time do Flamengo? Cara, de duas uma, Thiago Robes. Ou para mim ele tem,
tá? Uhum. Só que tem um probleminha para ele resolver, para ele já chegar resolvendo, que é o Gabigol. O Gabigol não era dos mais Sim, fã dele, né? Que ele não levou o Gabigol para a isso. Copa e tudo. Então, assim, ele Verdade. já não é já é um probleminha para ele resolver. Se ele conseguir resolver esse problema, Gabigol, para mim, o restante, mano. Ó, caras que são muito fãs do Tite lá no elenco do Flamengo. Rodrigo Caio, Pedro, o Pedro. Pedro, que ele levou para a Copa, Everton Ribeiro. Cara, é só cabeça, velho. É verdade. Então, Bruno assim, Henrique teve umas chances e tal, mas assim não teve uma sequência boa no Flamengo na reta final para a Copa, mas acabou teve que umas chances. lesionou, né, e tudo. Então, Sim, mas assim, é eu acho que verdade. o Tite ele tem estofo para isso, cara. Eu acho, assim, eu sou mega fã do Tite, né? Para mim ele é o melhor técnico brasileiro. Então, assim, para mim ele tem estofo, ele tem know-how para estar lá no Flamengo. Só que de duas uma, ou ele tá chegando para domar esse elenco, ou para começar uma reformulação, né? E que eu acho que poderia acontecer era isso, cara. Pode O ser. jogador do Flamengo tá muito sem apetite. Tá muito sem apetite. E assim, se não der certo com o Tite, meu amigo, esquece. É verdade. Esquece. Aí tem que reformular o elenco gigantescamente. Gigantescamente. Sabe? Assim, fazer um intercâmbio. Ô, Palmeiras, você quer o Gabigol? Você quer o Bruno Henrique? Tá entendendo? Uhum. Tipo isso. Contratar outros jogadores, né? Emprestar alguns e assim vai. É. Não tem. Mas no mais é isso, meu É querido. isso aí, eu acho para mim a única explicação que tem é ele já tá dele não ter ido pro Corinthians, ele já porque o Corinthians mandou o Luxemburgo embora para contratar, atravessar o Flamengo. Foi para tentar o Foi, cara. chapéu. Pois Tentar o é. chapéu. A única coisa para mim que explica é ele já tá fechado, ó, galera. Muito obrigado. Amo o Corinthians e tudo, mas eu já dei minha palavra aqui e tudo, então, né? Para mim a Tchau, única coisa que obrigado. explica. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Fechou, Ai, ai. Thiago Lopes? Fechou, meu querido. Tá começando a chover aqui. Tá Ó, uma que delícia. beleza, hein, rapaz? Nossa. Nossa senhora. Tirar as roupas do varal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí por ter acompanhado a gente até agora. A gente volta, né, para falar agora da rodada do Brasileiro. Sim, E sim. que inclusive não tem jogos atrasados mais, hein, Thiago Alves? Não, não tem. Já tá tudo O em último dia. jogo agora foi São Paulo e Curitiba, né? Que São Paulo ganhou 2-1. Então agora já tá tudo Isso. em dia, todo mundo com o mesmo número de jogos aí, né? Então agora a gente volta para estar falando do Da Brasileirão. rodada do Brasileirão. Isso aí, Thiago Graças a Alves. Deus. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço. E tamo junto e é nóis. Tamo junto, meu Sempre querido. É aquele nóis. recadinho, né? Recado no começo e no final. Quem chegou aqui Sim, até sim. agora, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, discute, comenta. Certo, Thiago E Alves? compartilha. E E compartilha com a compartilha. galera. Tamo junto, meu querido. É nóis, Um abraço. abraço, é nóis.